assinaturas todas? Não, nós estamos recolhendo, né? São 171, né? E iniciamos a coleta, já temos, dá para dizer que a gente tem, só porque nos primeiros 2 dias de coleta de assinatura nós já temos o quê? Eu acho que eu contei há pouco umas 72, quase a metade já foram recolhidos nos 2 primeiros dias. Vamos lá. Então vou abrir falando que o senhor está recolhendo as assinaturas. Sim, estou recolhendo as assinaturas. E depois eu pedi para o senhor descrever a PEC e por que o senhor decidiu fazer. Certo, está bem, ok? Gravando com o deputado Vieira da Cunha sobre a PEC da cassação automática em 3, 2 e 1. Deputado Vieira da Cunha, o senhor está recolhendo as assinaturas para apresentar uma PEC que caça automaticamente o mandato de deputados condenados definitivamente, a famosa condenação transitada em julgado. Eu queria que o senhor, por favor, explicasse por que o senhor decidiu apresentar essa PEC e descrever ela para a gente. Bem, no processo constituinte, quando os legisladores da época se deram conta de que o dispositivo constitucional falava em condenação criminal como causa da perda do mandato, eles fizeram um grande debate e alguns levantaram a seguinte hipótese. Vejam, o caso de um deputado que se envolve, por exemplo, num acidente de trânsito, vai ser condenado criminalmente, mas o crime é culposo e por isso ele vai perder o mandato, seria um absurdo. Ele não teve a intenção de praticar o crime e mesmo assim perde o mandato. Então foi quando houve essa salvaguarda, digamos assim, que consta num dos parágrafos do artigo 55 da Constituição Federal, dizendo que quem decide a perda do mandato é o plenário, por votação secreta e por maioria absoluta. Por isso é que o caso Donadon veio para o plenário da Casa, porque a Constituição diz expressamente, nesse dispositivo do artigo 55, que é assim que se age. E a origem desse dispositivo está exatamente no processo constituinte e naquele debate que se travou na época a respeito de hipóteses de condenação criminal que não deveriam gerar a perda do mandato. Bom, agora, com esses novos ventos democráticos, como nós temos deputados sendo processados e condenados, coisa que não existia antes, havia uma impunidade, essa que é a verdade, em relação aos parlamentares que sequer eram processados, porque para que respondessem em processo criminal era necessária a autorização da Casa Legislativa e as Casas Legislativas não autorizavam, portanto o deputado e senador sequer respondia a processo crime. Nós evoluímos, houve uma emenda à Constituição que colocou que não há mais necessidade de autorização para que um deputado seja processado. Ele permanece com um foro privilegiado, e eu digo privilegiado entre aspas, porque o Supremo é a única instância, então é um privilégio às avessas, vide caso Mensalão, que foram condenados vários réus e tiveram que recorrer para o próprio tribunal que os havia julgado. Todos os recursos estão sendo rechaçados, exatamente porque esse foro de privilegiado não tem nada, no sentido da palavra, de que pudesse causar algum benefício. Benefício se tem quando se pode recorrer a outras instâncias. Por exemplo, um cidadão comum é condenado na primeira instância, ele recorre ao tribunal, depois ainda tem o Superior Tribunal de Justiça e, por último, ele pode, dependendo do caso, trazer a sua causa para o Supremo Tribunal Federal. Já o parlamentar, por esse foro, entre aspas, privilegiado, responde perante uma única instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu falava sobre a origem desse dispositivo constitucional. A origem, então, está no processo constituinte. Ocorre que houve uma contradição entre dispositivos que já havia na Constituição e este que se colocou depois para evitar casos de injustiça, em que o deputado condenado criminalmente por chamados crimes de menor potencial ofensivo pudessem perder o seu mandato, como é o caso clássico de um crime culposo de trânsito. Bem, ocorre que
com esses novos casos de condenações criminais de deputados, nós começamos a enfrentar casos concretos, que foi o Donadon, que foi o senador mais recentemente, o Ivo Cassol, e agora essa decisão, tá, em relação à ação penal 470, conhecido como mensalão. Então nós temos 3 casos, 3 processos, em que essa questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal. E nos 3 o Supremo teve posições diferentes. No mensalão ele disse que a perda do mandato é automática. Acabou de confirmar a sua tese em relação ao deputado João Paulo Cunha. A perda é automática, tem que ser declarada pela mesa. Já no caso do Donadon, tá, esse não foi o entendimento. É verdade que é uma medida liminar ainda, mas o ministro Barroso criou uma tese de que, como ele vai ficar em regime fechado por um tempo que é superior ao que lhe resta de mandato, então ele deveria também ter tido o seu mandato, né, declarado perdido de ofício pela mesa. Não precisaria termos a votação vexatória, aliás, que tivemos aqui na Câmara, porque um deputado preso, condenado a mais de 13 anos de reclusão, não teve o seu mandato cassado porque não se atingiu o quórum da maioria absoluta, que eram 257 votos necessários. Bom, e ainda uma outra posição, que foi no caso do senador Ivo Cassol, em que o Supremo, por maioria de 6-4, decidiu que deve ir a plenário, que o plenário é que tem que decidir sobre o assunto. Então veja, o próprio Supremo, uma hora decide de um jeito, outra hora decide de outro. E o que nós queremos com a nossa proposta de emenda à Constituição é realmente deixar claras as hipóteses em que uma sentença criminal transitada em julgado leva à perda do mandato declarada de ofício pela mesa, sem a necessidade de votação em plenário. Agora nós aprovamos a PEC do voto aberto. Votação será aberta se o Senado confirmar a nossa votação aqui na Câmara. Mas mesmo assim, haverá ainda a necessidade de uma reunião com quórum de maioria absoluta decidindo pela cassação. A nossa PEC quer deixar claras as hipóteses em que uma condenação transitada em julgado leva à perda do mandato por declaração da mesa, sem necessidade de votação em plenário, que são 3. Primeiro, o ato de improbidade, quando na condenação por improbidade forem suspensos os direitos políticos. Segundo, no caso de crime doloso contra a administração pública. E terceiro, nos demais crimes em que a sentença tem estabelecido uma pena de reclusão superior a 4 anos. Nessas hipóteses, a mesa declara a perda do mandato, desde, evidentemente, que a sentença tenha transitado em julgado, ou seja, não cabendo mais recurso. Com isso, nós vamos terminar de vez com essa polêmica, a chamada antinomia entre 2 dispositivos constitucionais que estão na mesma hierarquia. O artigo 15, inciso 3º da Constituição e o artigo 55, parágrafo 2º da mesma Constituição. Se aprovarmos essa PEC, então não haverá mais discussão, estará clara na lei maior, estarão claras as hipóteses em que a perda do mandato se dá por ato declaratório da mesa, sem a necessidade de manifestação do plenário, seja da Câmara, seja do Senado.